Boa noite. Então, prepara aí, já vamos com o Lurima, está aí no outro lado. A paz, sim, ó pai, estou sim. Então, vamos trabalhar, sabe? Para não ficar aí senão vais me dar até, mandar aqui perguntas aí. Daí, tem perguntas que já não há sentido para se dar aqui. Como já ouvi alguém me perguntar se posso perguntar a respeito do MPLA. Não, não vamos tratar aqui política. Apesar que o MPLA está dentro do game, das minhas guerras, da minha insistência como guerreiro, e eles também foram levantados contra mim, mas minha vinda é de paz. Então, o que é que vamos fazer, ó Luhima? Você vai mandar as mensagens para o meu vermelho, tá vendo? E eu vou filtrar quais são as perguntas que merecem resposta. Todas vão merecer resposta, mas tem perguntas como me perguntarem qual é o sexo dos anjos, mas Maria, e porquê, e não sei o quê. Então, ou então das coisas que sempre falo aqui e repito, mas pronto, tem pessoas que são novas, né? Mas há perguntas que não vão ser excluídas sem pronunciá-las. Quando você vê que a tua pergunta, depois de muito tempo, não está cerca respondida, é porque eu descartei ela, tá? Nem sempre, porque há um momento que está no fim e tal. Então, faz perguntas da palavra de Deus. Não pergunta aí do ativismo, da política, as coisas, como é que é, quem vai ganhar as eleições? É o Trump ou a mulher? Como é que é? O MPLA dessa vez ganha outra vez? Como é que é? João Lourenço sai? Como é que é? Nandô entra? Como é que é? Não, são essas perguntas que eu quero, tá? Por isso você é livre para perguntar e eu também sou livre para responder. À luz da palavra de Deus, vossas perguntas serão respondidas. Amém? Agora chegou a hora das perguntas e respostas. Elohim aí, quem? E a outra anfitriã tem a missão de mandar. Quem é que está no outro lado aí? A paz, sim, ó pai, é nela. Hã? Obreira nela, pai. Ah, sim. Então vocês duas mandem para mim no vermelho as perguntas do pessoal. Faz pergunta e eu te respondo. Fala uma palavra para mim. Estou aqui, sim. Fala para mim. Diga-nos sobre as setas, heresias, pois muitas também se dizem cristãs. Mas Paulo diz: Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo, irmão, for de vaso avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberão, ou roubador, com tal, nem sequer com mais. Aqui não tem nada a ver nem com seta, viu? Pessoas fazem perguntas por falta de conhecimento, tá vendo? Quando se fala de setas e heresias, não tem nada a ver com o que Paulo estava a querer dizer. Eles eram irmãos que comungavam a mesma doutrina com a igreja, com os irmãos, com os cristãos. Agora, você mistura tudo. Usa bonga, munga, salacato, usa a fupa, que eu pegaste açúcar, pegaste sal, meteste tudo. Quando se fala de setas e heresias, o que são setas? Esse termo até não deveria ser falado aqui, em setas. Se até a própria igreja foi chamada de seta. Ouviu? Chamaram a igreja cristã, o movimento que veio lá da Galileia.
com Jesus de Nazaré, como os judeus inimigos de Jesus chamavam. O movimento veio da Galileia como uma seta, a seta dos galilenos, ok? Então não é seta, não. Quando se fala de seta é toda a ramificação que vem da originalidade. Então tudo é seta. A Igreja Católica é seta, Igreja Cristã é seta para os judeus. Então o original é só o judaísmo. É a primeira. A Igreja Cristã veio do judaísmo. Não porque alguém desmembrou do judaísmo para continuar e fazer reforma, não. Eram judeus da religião judaica, como o próprio Jesus, que nasceu no judaísmo, que cumpriu a lei na dispensação de Moisés. E agora, todos os movimentos que apareciam diferentes do tradicional judaísmo, que se chamava... Não estou a falar dos partidos fariseus, esse não era religião, não, eram partidos religiosos dentro do judaísmo. Então, eram chamados de seitas. O cristianismo não foi a primeira seita para os judeus. Existiram outros movimentos. Então, por isso, aparece essa palavra seita. Então, não se aplica para os nossos dias, setas. Ok? Agora, heresia, sim. Heresia que são as falsas doutrinas, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Então, o que é a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo são os seus ensinamentos. Nós vimos os pilares da doutrina de Cristo que Paulo, no livro de Hebreus, chama dos primeiros rudimentos de doutrina de Cristo. Que é a fé, o batismo, os batismos, que não é o batismo, porque existem dois tipos de batismo. Tem o batismo do Espírito Santo, tem três, né? O batismo nas águas do Espírito Santo, batismo com fogo. E depois Paulo fala também de um dos fundamentos da doutrina de Cristo, que é o juízo de Deus, a condenação eterna, né? Fala também, glórias ao arrependimento, a imposição das mãos, tudo isso, ok? Não se limita a isso, eu estou falando em fundamentos. Então, todos os ensinamentos, todo o conhecimento de Cristo que foi ensinado por Jesus faz parte da doutrina de Cristo, porque tornou-se um modo de vida. O que é uma doutrina? A doutrina é um estatuto, é uma constituição, um estatuto que vai reger um certo grupo, um certo grupo, certas pessoas, uma associação, não sei quem. Então, nesse caso, a igreja, assim como o judaísmo, tem a sua doutrina, que é a lei de Moisés, e o cristianismo também a sua doutrina, que é o ensinamento, a palavra de Jesus Cristo, ok? Agora, o contrário disso são as heresias, os falsos ensinos, as doutrinas dos demônios, a doutrina dos homens, mais ou menos. Nós temos hoje várias igrejas que dizem ser cristãs, mas não tem nada de cristianismo por causa do que só usa o nome Cristo, mas porém os ensinamentos não tem nada a ver com Cristo. Essas são as heresias. Heresia significa doutrinas que não têm nada a ver com a doutrina de Cristo. Ensinamento dos homens, como as teologias, são heresias, teologias, qualquer tipo de teologia e outros ensinos e não sei quem, mas tudo que foi ensinado, praticado, vivido por Jesus Cristo faz parte da doutrina de Cristo, ok? Agora, quando Paulo fala daqueles que dizem ser irmãos, mas são devassos, não sei o quê, não tem nada a ver com heresias nem com setas. Está a falar daqueles irmãos que hoje existem, como na Estênio, mais ou menos, que é a Igreja do Deus Vivo, que eles ainda não se converteram, eles não nasceram de novo, eles não andam na justiça, nos caminhos do Senhor. Então, são devassos, são avarentos, idólatras, são maldizentes, são beberões, são roubadores, são bêbados, gatunos, adúlteros, fornicadores e mentirosos. Esses aqui dizem ser irmãos, mas não são. Então, Paulo aconselha para que coabitamos com sabedoria com esses irmãos, que temos que estar longe dessas pessoas, porque suas conversas, seu modo de vida podem nos influenciar, ok? Essas aqui são as doutrinas todas, esses seus ensinamentos pentecostais que fazem com que as pessoas tenham uma ignorância muito grande. Qual é o significado espiritual no que concerne um certo homem ajudou Jesus carregando a sua cruz? O que significa a ajuda que Jesus teve ao ser carregado? Esquecem isso. Faz parte das meninices pentecostais estar por um significado espiritual. Esquecem essas coisas, pá. Ok? Não tem nenhum significado espiritual. Acabou. Esquecem. Ai, meu Deus. Os pentecostais, o coaching pentecostal, não sei como é que se chama as doutrinas pentecostais,
São tão ignorantes, tão meninos, não avançaram, cheios de carnalidade, então procuram sempre significados. Até a cruz que fez assim, não, o significado da cruz cruzada, isso é coisa de meninos. Você nem devia responder. Se em vez de fazer, ir para outras coisas, está a procurar saber o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Achas que alguém ajuda Jesus? Sim, eles te ensinaram que é aquele que ajuda a Deus. Se aquele que disse que ia morrer com ele disse, você vai morrer comigo, pela minha causa. Aquele que quis ajudar, lutar com a faca, cortar a orelha, ele disse, olha, eu tenho poder para isso. Aquele que disse que poderia lhe salvar, ele disse, não tinha poder. Então, essa aqui é a coisa muito estúpida que eu achei nas igrejas pentecostais, procurando significado, e o povo grita, grande revelação, olha aquele homem. Eu também acreditei nisso. Também acreditei nisso. Acreditei por ser africano, que Deus visitaria a África, por ser, não sei, esquece isso, pá. Não, pergunta se é segundo a palavra de Deus. Então, isso aqui, ainda que seja dos meninos, porque tem novos, isso é outra coisa. Agora, esse lixo todo aí das mentiras que vocês aprenderam, então, quer saber. Então, eu vou explicar, como já expliquei. É melhor sair dessa aí. Como fazer uma pessoa se converter e ter uma vida piamente com Deus? Como se converter? A conversão é a mudança de atitudes que começa por dentro e por fora. Não é algo maquiado, não é algo em que alguém se esforça para fazer aquilo que ele não é. É uma mudança, transformação, assim mais ou menos como a água no milagre de Jesus. Só um exemplo, não estou a dar um sinal nenhum. A água, no, nós só demos exemplo. Eles assim, olha, aquilo significava, espiritualmente significava, esquece isso. Mais ou menos como a água transformada em, em vinho. Deixou de ser mesmo água. Era água, né? Virou mesmo vinho. Se entrasse nos laboratórios, era vinho. Agora, é verdade, dentro do vinho tem uma parte de água. Mas não é mais água. Quem quiser beber a água não vai lhe dar vinho. Não tem sede de água, não vai lhe dar vinho. Não, isso é vinho. A água tem outra função, o vinho tem outra função. Então, o novo nascimento é uma mudança. Não é pintar a água e ficar vermelha para dizermos que é vinho, mas que não tem nada de vinho. Não é água cheia de lodo vermelho. Existe lodo vermelho. Existem águas vermelhas. Você não anda a ver aí os rios ficam vermelhos. E a ciência até explica isso. São as algas, não sei o quem, águas vermelhas a passar. As pessoas acham que aquilo é um sinal e tal, não sei o quê, tipo sangue. Mas não é sangue. Mas a água está vermelha, ainda continua água. Mas o novo nascimento é uma mudança incrível. E só é possível pelo Espírito Santo. Só o Espírito que transforma as pessoas. E as pessoas têm que cooperar na transformação que o Espírito vai fazer nele. Qual é a cooperação? O Evangelho diz que a palavra de Jesus, aquele que quiser vir após mim, deve se negar a si mesmo. O que é se negar a si mesmo? Deve se arrepender e renunciar. Não basta se arrepender e renunciar. Porque se eu me arrependo porque eu bebi, se eu não renunciar, depois volto a beber. Se eu me arrependo porque me prostituí, se eu não renunciar o adultério, o sexo fora do casamento, esse prazer que o mundo está a procurar, eu voltarei a me prostituir. Então, mas tenho que me arrepender e me aborrecer a mim mesmo e renunciar à minha vida e também ao mundo e tomar a atitude de seguir Jesus, sabendo que quem segue Jesus
já não deve viver as práticas do passado, sabendo que quem segue Jesus tem que obedecer Jesus, sabendo que quem segue Jesus tem que suportar as afrontas, as perseguições, os perigos, desertos, tribulações, isso tudo, em suma, se consuma em cruz. Tem que tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Esse aqui é o novo nascimento. Senão, ser batizado, fazer curso, invocar Jesus, confessar Jesus, se arrepender em público, se não for de coração, não acha. E quando se fala crer de coração, também se arrepender de coração e renunciar em verdade que é de coração, e de coração tomar atitude para seguir Jesus de coração. Então, o Espírito, que é o primeiro, o mais interessante, o maior interessado na tua conversão, e não você, é ele. Por isso é ele que chegou até você, não você que chegou até ele. É ele que veio bater a tua porta, não você que bateste a porta dele. É ele que desceu até vocês para morrer por vocês, não vocês que foram atrás de procurar, de chamar, vem morrer por nós. É ele que vos salva, é ele que derramou, é ele que pagou o preço. Quer dizer que ele é que começou. Então, agora você faz a tua parte. E quando você fazer a tua parte, aquele que é fiel, sabendo que você não está de brincadeira, ele vai te dar o seu espírito. Quando ele te perdoar, te purificar, te lavar, te comprar, te resgatar, aí acontece um novo nascimento. E não as mentiras religiosas. E assim o homem que nasceu de novo, agora andará nas pisadas de Jesus. Pisar de Jesus significa seguirá a palavra de Deus. Amará Deus, amará a palavra, guardará a palavra, viverá a palavra todos os dias da sua vida. Ainda que seja dor, que lhe una a ele, mas ele continuará a suplicar, andando triste, aqui e ali, mas sempre continuará a suplicar, porque já estará em busca de uma outra cidade. Todos que nasceram de novo estão em busca de uma nova cidade. Por isso eles marcham, esse caminhar atrás de Jesus para ir para essa cidade. Os dias da tua vida seguirás os passos de Jesus, porque tens esperança de ir habitar na cidade santa com Deus. Eis é o tabernáculo de Deus com os homens. E assim tu tens o capacete da salvação. Sim, a esperança de um dia viver com Deus. Talvez muito forte, né? O Pai pode dizer como largar os pecados do coração. Ninguém vai conseguir largar qualquer pecado se não nascer de novo. Tudo se concentra no novo nascimento. A resposta é mesmo essa que eu dei aqui. As pessoas querem largar os pecados sem primeiro nascerem de novo. Não é possível. A religião é assim. A religião estão a se esforçar a largar o pecado quando não fizeram o básico, o inicial. Não é possível. Tem primeiro que crer em Jesus e se arrepender. É chegado até vós o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, crede e arrependei-vos. Ok? Tem que se arrepender dos teus pecados e crer em Jesus. Deixar o pecado já é um ato que vai acontecer na caminhada quando você renuncia aos pecados. E a renúncia é no espírito. Mas que vai se confirmar, se concretizar no físico, através da atitude. Quando você for tentado, você diz não. Se você não nascer de novo, o teu coração está sujo. Se você não nascer de novo, você está endemoniado. Se você nascer de novo, todo esforço que você faz em vão. Porque sem o Espírito do Senhor, ninguém vai se converter. Sem o Espírito do Senhor, ninguém vai viver o Evangelho. Sem o Espírito do Senhor, ninguém vai obedecer. Sem o Espírito do Senhor, não há força para se libertar do pecado. Pois está escrito, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você recebe o Espírito Santo, você foi liberto do pecado. E esse Espírito que você recebeu vai te ajudar porque você ainda está na terra, tens fraquezas carnais. Então ele te ajudará nas tuas fraquezas, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Ou não é se esforçar para largar o pecado do coração quando você não creu ainda de coração em Jesus e não se arrependeu de coração também. E não recebeste o Espírito do Senhor.
E só recebem o Espírito do Senhor aqueles que, ao fazerem essas duas coisas que eu falei, crer e se arrepender, foram perdoados. Jesus vai perdoar se você crer e se arrepender de todo o coração. Se o que está saindo da tua boca é mesmo isso que você quer. Não quero mais nada do mundo. Pai, eu me arrependo de ter vivido uma vida mundana, não sei o que, agora quero te servir. E de coração. E eles são dos corações. Há uns estão a falar isso, é de boca. E ele nem está ali, nem, como diz o brasileiro, nem está nem ali. Porque ele sabe que você está brincando. São remorsos. Como mais ou menos alguém que está a sofrer e assume agora deixar aquilo que lhe traz sofrimento. Depois o sofrimento passar, volta. Filme de Jesus, da Paixão de Cristo. Quando alguém assiste filme de Paixão de Cristo, fica apaixonado por Cristo, mas depois esquece. Quando alguém assiste filme de inferno, fica com medo, temor do inferno, mas depois esquece. Quando alguém, pronto, vai na cadeia e sai, nos primeiros dias fica com terror da prisão. Não quer ir roubar, mas depois esquece e volta a roubar. Largar os pecados do coração. Arrependa-te, creia no Evangelho, seja aceito, perdoado, lavado e receberás o Espírito do Senhor. E agora, depois que você nasceu de novo, porque recebeste o Espírito do Senhor, agora continuarás a se esforçar para que você seja quebrantado, transformado, mortificado. E essa é a prática do dia a dia, servindo a Jesus e fazendo a vontade dele, orando, jejuando, se esforçando, salmodiando no teu coração, cantando, cânticos espirituais, com salmos, não sei quem, fugindo do pecado, matando a tua carne através do sacrifício. E aí depois, você, isso já, essa fase que você queria saber, os novos nascidos, essa é a fase de quebrantamento, mortificação, crescimento. Que isso? Olha só, alguém está me perguntar aqui se as cadeias do submundo de baixo estão divididas de forma vertical ou horizontal. Olha só, essa pergunta posso fazer. Se você entende que é uma pessoa que nem sabe, só quer preencher o conhecimento dele. Que é isso, cadeias verticais? Isso que te importa você saber. Se é vertical ou horizontal. Acha que você que precisa saber? Com tanta coisa para você querer saber. Se as cadeias são... Eu já sabia que essas perguntas viriam. São verticais ou horizontais? Explica-nos Apocalipse 4:3. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Sinto que hoje vai ficar muito quente, pá. Hã? Você ouviu a pergunta que me fizeram? Se as cadeias são verticais ou horizontais? Não, eu acho que ele formulou mal a pergunta. Eu queria saber outra coisa. Então, volta. Ouviu? Volta a fazer outra pergunta. Como é que é? A pergunta foi o quê? Apocalipse 3:4. Confirma aí. Apocalipse quanto? 4:3, pai. 4:3. Ok. E o anjo que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônico, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Esse é o que você quer saber. O que é que você quer saber de concreto? Aqui está a falar que João, quando foi no céu, viu um anjo, assentado na aparência semelhante, a uma pedra que se chama jaspe, brilhava como também a sardônica, e tinha o arco celeste ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Que isso? Uhum. Agora, você deveria puxar mais que isso aqui. O que você queria saber? Não é só no versículo. E eu vou te ajudar. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei
coisas que depois dessas devem acontecer. E logo foi arrebatado um espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra. Deus, viu? Se você está a ver, é assim. A Bíblia não se explica em versículos isolados. Por isso há muito erro. Se você controlar as pessoas do coaching, das doutrinas da prosperidade e outras das bênçãos, manipularam o mundo por causa disso. Um só versículo, e ele é capaz de inventar aqui e dizer que é isso e aquilo, porque o povo não lê. Se ele inventasse que esse é o fulano, o povo não lê. Porque o povo, na religião, só recebe. Começa o versículo, quem é, termina mesmo aí. Nem sequer tem tempo para irem confirmar o que se ouviu. Confirmar palavra com palavra. Então você vê aqui, só com este versículo, você não tem um entendimento. Quem era esse? Agora, antes vimos que estava sentado no trono. Ok? Só dois estão sentados no trono. E também os 24 anciãos, claro, que também se saem dos seus tronos, que se prostram para adorarem e tiram as suas coroas. Mas são dois que estão permanentes. O Pai e o Filho. E todos os anjos o adorem. Então, mas se nós não voltássemos no versículo anterior, você depois vai ter uma interpretação errada, mas quem é esse? Se alguém vir te explicar do jeito dele, ele vai te enganar e você também vai acreditar. Não. Esse aqui é o anjo Gabriel, como nas igrejas espíritas. Olha, esse aqui é o anjo de fogo, o anjo não sobre o Caim, o anjo do dilúvio. Não estás a ver, o arco estava em cima da cabeça. Esse anjo que destruiu o mundo. E por que não? Esse Deus estava e ainda está sentado no trono. Está a falar aqui do brilho, do resplendor da glória dele, que se move em torno de si, como a pedra de jaspe. Sua aparência, ouviu? Não era jaspe, aparência semelhante à pedra de jaspe. Estava a querer dizer como a pedra de jaspe brilha, e como a sardônica também, é como ele brilhava. E o arco celeste estava ao redor do trono. Ouviu? E parecia semelhante à esmeralda. Nós vimos que desde o dia que ele destruiu o mundo, colocou um arco para que fosse um sinal. Ele falou a Noé: não vou destruir mais a terra por causa do pecado do homem. E quando eu me irar, eis que esse concerto que eu faço com vocês, coloco um arco diante de mim, e eu vou me lembrar para não vos destruir. E assim, esse é o sinal do concerto que ele fez com Noé. E não voltou a destruir mais a terra como destruiu naquele tempo, senão no tempo determinado. E assim, poderoso Deus. Por que que nas igrejas não é falado sobre Elias, a promessa que está no livro de Malaquias? Alguns só sabem do homem que foi levado ao céu na carruagem do fogo. Foi algo permitido pelo próprio Deus ou uma ação do diabo, Satanás? Te amo muito. Esse sim, ó, a pessoa que mandou essa mensagem. Primeiro, escuta muito bem. A palavra de Deus é espírito e também vida, claro. Ou então é espiritual, não é carnal. E só se entende, se discerne as coisas espirituais quando se está no espírito. Esses doutores e mestres, os escribas da igreja corrupta, não têm o espírito do Senhor. Como poderiam entender os mistérios do reino de Deus? É impossível. É impossível. Se até os nascidos de novo têm dificuldade para compreender quando se fala o mistério, é uma coisa muito profunda. Tem que ter alguém mais profundo para aprofundar os mistérios. É só ver Paulo e outros apóstolos que andaram com Jesus. A sabedoria que Paulo recebeu é diferente. É muito mais
do que os outros receberam, porque buscou mais. Pedro reconheceu que muitos indotos torciam na escritura de Pedro. Então, você quereria o quê? E não é somente na promessa de Elias. E nas outras escrituras, como Pedro falou, eles torcem, tropeçam nisso. Porque não se pode interpretar os mistérios do reino de Deus, da palavra de Deus, na carne, com a sabedoria mente, com a mente carnal. Você vai errar. Você vai interpretar na carne. Olha, qual é a interpretação que eles deram? Eles disseram assim, Elias já veio e acabou. E vão até no livro dos Evangelhos, onde Jesus, Mateus, onde Jesus fala que se vocês quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir ao mundo. Jesus confirmando que João era Elias. Sim, e eu confirmo, Jesus confirmou que João era Elias. Mas se esqueceram que se eles lerem muito bem Malaquias, vão ver que algumas promessas de Elias não se cumpriu em João. Deveriam até indagar, mas ninguém sabe. Eles acham, costumam ver Eros no Deus. O carnal pregador, doutor, vê Eros no Deus. Só que porque fez do ministério seu emprego, onde ele tira tudo. E tem medo de ir para o inferno também. Então fica só com esse ero de Deus, só para ele, não fala a ninguém, não ensina. Como padre, o padre não acredita em Deus, se vocês não sabiam. Os padres não acreditam no que eles pregam, mas eles lhes ensinaram assim, fala daquilo que você não vai acreditar. Finge que você crê. Mostra ao povo que você acredita de coração. Nunca falem que vocês não acreditam, porque aqui está a vossa sobrevivência, a vossa vida, o vosso salário, tudo que é vosso. E o padre vai dissimulando. Então os evangélicos também são assim. Porque eles, se fossem pessoas sérias, deveriam indagar a Deus. Por que João, se esse só João, se só termina em João essa promessa, por que o resto não aconteceu? Eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá. João converteu quem? Ninguém se converteu na mensagem de João. Se você não sabia. João é o último profeta da lei. Na lei não havia convertidos. Se até os apóstolos antes do Pentecostes estavam debaixo da lei. Sabiam disso? Estavam a ver a face da transição. O único convertido que estava entre eles era Jesus. Por isso que Jesus falou, quando te converteres, ó Pedro, confirma aos teus irmãos. O mesmo Jesus a se referiu, disse assim, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. E o Espírito Santo não tinha sido derramado porque o Cristo ainda não tinha sido glorificado. Então não havia conversão sem o Espírito Santo. Se Jesus que era convertido, que tinha o Espírito Santo, gerado no Espírito, batizado no Espírito, revestido do Espírito, é o único. Mas Jesus sabia que eles poderiam se converter com o Espírito Santo. Quanto mais com aquele que é menor. Como ele próprio falou, não sou digno de me agachar para desatar as correias das suas alpargas. Ouviram? Mas João apresentou os judeus a Jesus. Apresentou os judeus a Jesus. Disse, esse aqui é o Cordeiro. Mas não converteu ninguém. Ok? Ninguém se converteu na mensagem. Por isso você encontra aqueles discípulos de João Batista, não estavam convertidos, em que vocês foram batizados. Já ouviste falar do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo ninguém está convertido. Não, nunca não ouvimos falar. Ou então, como é que é? Não, batismo de João. João é água. Já passou aquele que João deu testemunho. É que batiza com o Espírito Santo. E aceitaram e nasceram de novo naquele dia. Ok? Então, feito isso, ninguém perguntou, mas, e ele converterá o coração dos pais aos filhos? E dos filhos aos pais, como é que é? Essa conversão aconteceu com a mensagem de Paulo, de João? Não. E vai mais, antes que eu venha e fira a terra com todo tipo de maldição. Ah,
Antes está a mostrar que depois disso tem um período. Quando Elias vier, o que segue depois é Deus ferir a terra. E nós sabemos qual é o período que Deus vai ferir a terra. Esse período é a grande tribulação. Mas João é antes de Jesus. 2000. Então, ninguém perguntou. Vai lá na passagem que diz que esse é o que poderia ouvir. Que já veio, não sei o quê, tal. Tá bom. Nos entendemos até aí. E agora? Ninguém questionou Deus e ele restaurará todas as coisas. Nem sabem o que é restauração de todas as coisas. Deviam perguntar, mas João não restaurou todas as coisas? Hã? João não restaurou todas as coisas. Por isso, em suma, a tua resposta, falta de novo nascimento é um problema grave. Essa guerra. E o maior perigo não é o fato de novo nascimento. Como assim? Sim. O maior perigo da humanidade não é o fato de novo nascimento. É os não nascidos de novo assumirem que nasceram de novo. Esse é o maior perigo. Jesus falou aos fariseus. Aliás, os fariseus perguntaram a Jesus: estás a querer dizer que nós somos cegos? Não. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Agora que vocês estão a dizer que vocês veem, o pecado vai permanecer para sempre, porque eu vim para juízo, para abrir os outros cegos e fechar os cegar os que veem. Quem são esses que Jesus prometeu cegar? Cegos espirituais que dizem que estão a ver, vão continuar cegos. E os cegos espirituais querem ver, esse vai lhes abrir os olhos. Entenderam? Dissemos que não existe pecados e pecadinhos. Agora pergunto, pai, será o pecado sexual igual ao pecado da gula, por serem contra o templo de Deus e nós? Todo pecado, se não for perdoado, mata. É isso aqui que você queria saber. Porque Paulo disse no Espírito, todo pecado é iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Mas agora você precisa, como eu, o ensinador da justiça, vos esmiuçar essas coisas. Senão, vocês se perdem. Vocês vão achar erros em Deus e fraqueza em Deus, como eu acabei de falar aqui. E vocês vão se calar e não vão questionar com medo. Não. Não quero questionar, não quero ir no inferno. Não que há erros em Deus, mas vocês vão achar erros em Deus e vão ficar calados. É muito forte que você está ouvindo. É assim, todo pecado é iniquidade. E toda iniquidade é pecado. Agora, existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Mas será que há pecado que Deus não perdoa? Deus só não perdoa um pecado, mas perdoa todos os pecados. Qual é esse pecado que ele não perdoa? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é somente falar mal do Espírito Santo. O ímpio, o religioso, se falar mal do Espírito Santo, está a falar mal de Jesus, porque ele não conhece o Espírito Santo. Ainda não recebeu o Espírito Santo. Quando se fala conhecer Espírito Santo, é ter Espírito Santo. Conhecer Jesus é ter Jesus. Quem não tem Espírito Santo não conhece o Espírito Santo. Então não pode se chamar de blasfêmia contra o Espírito Santo. Pode trazer um juízo e Deus lhe matar, mas não significa que não teria perdão se ele se arrependesse. Se você vê que Deus lhe matou porque falou mal do Espírito Santo, porque não se arrependeu. Por causa do quê? Da ignorância, falta de Deus e do conhecimento. Uns têm o conhecimento, mas não têm Deus. Mas aquele que recebeu o Espírito de Deus, preste atenção. Se esse ofender o Espírito Santo, está perdido. Como é que se ofende o Espírito Santo? Não pense que vai dizer, o Espírito Santo, você também é aquilo. Não, quem tem o Espírito Santo não ofende, você vai para isso. Não, é rejeitar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. O facto da pessoa nascer de novo, não pense que a pessoa não peca. Por isso o Espírito está lá para te convencer. O Espírito convence não somente os de fora, também os de dentro.
O crente nascido de novo que pecar, o Espírito lhe mostra, você pecou, lhe tira a paz, lhe convence, arrependa-te. E ele se arrepende e volta a ressuscitar, porque quando peca, morre. Quando peca, cai. Volta a lhe levantar. Esse é o trabalho do Espírito. Agora, o Espírito está a convencer o nascido de novo. Mais ou menos, o nascido está a sofrer de tribulação. E ele quer já ir largar tudo. Não, não, vamos para no mundo, vou beber. E o Espírito Santo, não faça isso. Não sei o quê. E ele resistir a essa voz e voltar a praticar as obras do passado. Ele automaticamente blasfemou contra o Espírito. Porque o Espírito o desamparou. Não estou a falar que se o Espírito falar e você desobedecer blasfêmia. Não. Quando ele já não conseguir e desistir de você, aí você blasfemou contra o Espírito Santo. Porque tem muitos cristãos que filhos de Deus que saíram, mas aí o Espírito ainda vai atrás dele. Volta, 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 ainda tem chance. O sangue tem poder, não sei o quê. Quando o Espírito já não convencer mais, desistir de convencer, o abandona, se retira dele. É isso que Paulo diz, que aqueles que experimentaram as virtudes do século vindouro e voltaram a cair, de jeito algum voltarão no caminho, então, a recuperar o que perderam. Esses que são os que blasfemaram com o Espírito Santo. Ok? Mas que senão todo pecado, quando nós confessarmos de todo o coração, não de brincadeira, fiel é Deus para nos purificar, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de pecado. E o crente nascido de novo, se ele confiar a misericórdia de Deus e o sangue de Jesus e ir pecar, não aquele pecado que a pessoa peca, tem pecados acidentalmente. Quando assustou, você falou, viu, não sei o quê, e você se arrependeu. Mas aquela atitude, como mais ou menos se prostituir, não, Deus vai entender, Deus vai perdoar. Não é que não perdoou, mas são poucos que conseguiram voltar. Aqueles que fazem conscientemente. E Paulo diz assim, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o adultério é prostituir-se, então destruir o próprio corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Então, é só entenderem isso. Mas senão, todo pecado tem perdão. Todo pecado, desde que você se arrepende, ele vai te perdoar. Ok? Existe pecado da morte, que é esse, em que você morreu. O Espírito te rejeitou, desistiu de ti, e você, depois do sofrimento, vai voltar a se arrepender. Já não serás perdoado. A pergunta é sobre a menora. O candelabro que a Bíblia diz está mesmo sobre o apóstolo do Vaticano? E se está, será que a arca da aliança também? Eles estão a esconder? E outra pergunta, pois, é sobre aquele culto, cubo preto, que os muçulmanos oram, a Kaaba. O que está escondido lá dentro? Ouvi um pastor na internet dizer que onde está situado essa Kaaba é o portal da Hades ou do inferno, de Hades ou do inferno. Será que é verdade? Teorias de conspiração. Mas vou responder tudo. Esquecem do candelabro, esquecem da arca. Como é que o candelabro poderia estar na Igreja Católica se a Igreja Católica vem do cristianismo, da Igreja cristã primitiva, pronto? Hum? A Igreja primitiva não tinha nada a ver com essas coisas. Esses são coisas judeus. Quando os crentes se converteram, a única coisa que eles aproveitavam era o templo. O templo para o judeu era para todos. Todos os movimentos, não sei quem. Os cristãos também iam lá. Não estou a ver Pedro e João, na hora nona, foram lá para orar quando levantaram o paralítico, não sei o quê. Não se fala de Jesus, que esteve lá várias vezes, não sei o quê. Mas os cristãos já não participavam mais dos rituais do templo. Já não queimavam mais, não davam mais dízimos no templo, nem ofertas, nem tampouco traziam animais.
Porque Cristo é o animal pascal, eles sabiam que tudo foi substituído e abolido por Cristo. Como a igreja primitiva poderia levar o candelabro se eles não tinham nem acesso, nem mandavam lá? Os que mandavam lá eram os judeus, os sacerdotes, os partidos políticos, como os saduceus, os príncipes do povo, os escribas, os levitas. Ah? Como é que o candelabro poderia chegar até a Roma com a igreja? E se você me falar, não, o imperador romano é que levou. Quando a Roma destruiu Jerusalém, já não existia essas coisas. Já não existia a arca. Ouviu? A arca desapareceu. Quando o povo construiu o templo que Jesus encontrou, já não tinha arca. Quando Jesus se manifestou, a arca já não existia, antes de Jesus Cristo. E não fizeram arca. São tão zelosos os judeus que você não imagina. Eles não fizeram outra arca. É incrível. A mesma arca que continuou em Israel é que veio do deserto. Ouviu? Porque a arca é a coisa mais sagrada de todas as peças do santuário. Que estava também no lugar mais sagrado. Tem histórias de morte de pessoas, como Uza, os filhos do quem? De Arão. E os judeus tinham medo da arca. Por isso, quando a arca ficou nas matas, no reinado de Saul, quando Davi veio, ninguém ousou ir procurar buscar a arca. Todos sabiam que a arca estava lá. Porque para ir buscar a arca tem que se consertar, tem que fazer não sei o quê, o sacerdote tem que se purificar, não sei o quê. Veja só, mesmo o sacerdote se purificando, mas ainda assim Deus matou, porque eles fizeram o contrário. Trouxeram em cima de um carro, no tempo de Davi, claro, Uza morreu. Como vem aí o decreto da juventude, com a quinta marcha, boi tropeça. Ok? Então, essas coisas aí, depois, quando Jesus aparece, já estavam lá os romanos, mas não existia nenhuma, nem arca, nem nada. Agora, candelabro, sim. Sei lá se é o antigo, se fizeram outro, existia um incensário, mas a única coisa que não tinha lá era só a arca. Estava vazio. Mas aquilo também era muito espiritual. O desaparecimento da arca era tão espiritual. Jesus não poderia estar aí com a arca presente, porque a arca era Jesus. Tudo aquilo que você vê aí no templo, ouviu ou você que fez essa pergunta? Era simbolismo, simbólico, coisas simbólicas. Deus estava a profetizar através das coisas do santuário, que iria se manifestar. Por exemplo, presta atenção, a arca é Jesus. Por isso, foi feito de madeira e ouro. O ouro representa a divindade e a madeira, homem, carne. 100% homem, 100% Deus. Ok? Estás a entender? Mas você está a entender, homem, todos vocês. Então, Jesus, quando se manifestou, não poderia ter arca. Desapareceu. Porque a arca veio. A arca voltou para Jerusalém. Quando a arca saiu da terra dos filisteus e foi trazida para Israel, aquilo também foi uma profecia. Que iria acontecer, Jesus voltaria na Cidade Santa. Assim a arca esteve presa na terra de Dagon. É Jesus que esteve no inferno. As peças do Velho Testamento são tão simbólicas. É isso que esses pentecostais deveriam explicar. É isso. Mas não entenderam nada. Querem explicar por gola, cruz. Quando se fala da graça, no tempo da graça, não existe simbolismo no tempo da graça. Para se explicar. Existem mistérios, mas não existe mais simbolismo. O simbolismo é no tempo da lei. Terminou a lei e tudo que é símbolo foi substituído nas coisas exatas. O candelabro representava o Espírito Santo, que ainda não tinha sido derramado, até que Cristo ressuscitasse e foi derramado. A luz do mundo, as 7 lâmpadas, as 7 manifestações do Espírito Santo, que é enviado sobre a terra. O azeite
que se acendia o candelabro. O Espírito de Deus. Ok? Aquele incensário onde queimavam incenso representava a adoração verdadeira que é feita hoje pela igreja. Aquele que Jesus disse, a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aquele incenso que se queimava. Tudo era simbólico. E quando se manifestou Jesus e se manifesta a igreja, automaticamente as coisas simbólicas já perderam peso, foram substituídas. Quem continuar com candelabros, com arca, está na velha lição do Velho Testamento. E quem continua com a lição do Velho Testamento tem um véu não no rosto, mas no coração. E quem tem um véu no coração não está convertido. E quem está debaixo da lei também está debaixo de maldição. Maldito é aquele que não fizer essas coisas como deve estar escrito para praticar. E eles não praticam tudo. E não é impossível. Se aqueles que receberam aquela lei que vem em glória, teve glória? Teve, mas uma glória transitória. Não conseguiram cumprir ela, quanto mais hoje que a lei foi substituída. Primeiro já é rebelião. Deus vos trouxe a graça e a verdade e vocês querem continuar na lei. Você não está vendo Israel como está sofrendo por causa disso. Aquela atitude de Adir Macedo construir o templo e trazer a arca, aquilo é uma blasfêmia, é profanação que ele fez. Aquilo é tão inteligente. Você não está a pensar que é uma heresia, é um erro que ele cometeu. É ignorância. Muitos me falaram assim, ignorância, ignorância. Não é ignorância, não. Isso é maçonaria. A maçonaria recuperou todos os rituais judaicos, se você não sabia. Por isso, eles tentam enganar a pessoa que o judaísmo é a origem da maçonaria. Não, eles recuperaram. Chamam até Salomão como maçom. Mentira. Aquele templo que Gildo Macedo construiu é templo maçônico. Por isso, no dia da inauguração, estiveram lá os grandes maçons do Brasil, para não falar do mundo. É uma loja maçônica. Só que é diferente das outras lojas, que todos que entram lá nas outras lojas conhecem o segredo. Aí não. Só uns que conhecem o segredo, os outros não. Os outros ignorantes estão a seguir cegamente. É uma blasfêmia porque negou que Jesus já veio, já morreu e já ressuscitou. Quem levanta essas coisas está a dizer que Jesus ainda não veio. O Espírito Santo não veio. Estamos à espera. É semelhante aos judeus. Entenderam? Então você vai me perguntar aqui, você fica lá, você está lá o candelabro, que isso não vale para nada, aquilo ficou aí ferro, não tem valor nenhum. Foi substituído, teve valor naquele tempo. E só o candelabro que estava no templo. Não pense que cada um fizesse candelabro dele. Era proibido. Era morto a pessoa que fizesse alguma coisa sagrada para pôr na casa dele. Ontem, sim. Hoje não. Hoje, a lição do Velho Testamento foi abolida por Cristo. A minha pergunta é sobre... Ah, já leia isso aí. Candelabro. Oh, sentiu o Espírito Santo. Meu Deus. É incrível. Sabe o que significa isso? Alegria do céu. Glória a Deus, aleluia. Claramente eu sinto, chama-se afetos entranháveis do Espírito. Eles que dizem a alegria do Senhor é a nossa força. Entenderam? Um grupo de ministros de oração tem ministros, as mulheres podem orar também. Claro! Que oração? Não confunde a oração com o ensino. Ok? Oração está a fazer para quem? Hã? Não me fala, oração. Só que não posso ir para lá para ler porque estou a continuar baixando. Oração é para Deus. A pessoa que ora não está a orar pelas pessoas. Não está a orar. Está a orar a Deus. Até intercessão. Como é que as mulheres não podem orar? Vocês estão a orar a Deus. E todos devem orar.
Pode sim. Daqui a pouco vocês vão ver, vou dar o microfone à minha esposa para orar. Lá na igreja. Aliás, já fiz isso na hora, já não fiz? Já fiz. Minha alma anseia por ti. Pergunto, se eu oro e jejuo pouco, atraso a obra de Deus na minha vida? Se eu oro e jejuo muito, fico esperando no deserto o tempo determinado de Deus. Como eu acho a quantidade ideal de oração e jejum? Orar e jejuar sem conhecer Deus, perca de tempo. Orar e jejuar sem nascer de novo é perca do tempo. A não que a pessoa está a fazer isso para nascer de novo. Está a buscar a Deus, porque Deus se busca. Se busca em oração e jejum, se busca. Agora, você não nasceu de novo, está a orar e jejuar para crescer. Vai crescer como? Se o crescimento tem um ponto inicial, tem que entrar no reino. E já vou explicar como se entra no reino. Cuidado. Essas pessoas estão a ter danos também, né? Mas, quando nós entramos no reino, então, temos que viver essa prática da oração e jejum. E tem que ter sabedoria. Não saiba mais, senão segundo a medida de fé. Se está a começar agora, quero fazer já orações grandes. Você não sabe que os meninos devem tomar leite? Tem que crescer. Você entrou hoje, te encontraste que um irmão está a fazer um jejum, não sei gostar, também já quero um jejum grande. Eu era assim, na minha ignorância. Não faça isso. Começa no pequeno, vai subindo, consoante a tua fé e o conhecimento, vai aumentando e não sei o quê, e depois vai crescendo. Agora, traz a obra. Você pensa que a obra depende do teu jejum e oração? Hum? Depende da obediência à palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus te manda para orar e jejuar. Entendeste, né? Não, já não tem pergunta, não tem, nela não tem mais. Se eu oro e jejuo pouco atrás, não, já ali essa aí. Como podemos fazer uma correlação entre 1 Coríntios, os dons do Espírito Santo, e Gálatas, os frutos do Espírito Santo, para uma vida cristã mais proveitosa e harmonia com a palavra de Deus? Sandra, ainda bem que você especificou bem. Sabe aquilo que você meteu nas entre parênteses? Já tens a resposta. Uns são os dons e outros são os frutos. Ok? Qual a relação? Não tem relação nenhuma. Não existe correlação. Tem nada a ver. Frutos são frutos. Os dons são dons. Ok? As folhas são folhas. Os frutos são frutos. Todos estão na mesma árvore. Mas cada um tem a sua função. A raiz é raiz. O caule é caule. O ramo é ramo. Saiba disso. Agora, você quer saber, pergunta, você fizeste mal. Não é correlação. Queria saber qual é a diferença entre os dons e os frutos. É isso que você queria saber. Capacidades. É a capacitação do Espírito Santo para você realizar o ofício de Deus. Assim como o aluno tem que estudar e deve receber um diploma depois de muitos testes e provas de medicina para trabalhar na medicina, não vai matar as pessoas. Ok? E não estou a te referir que os dons você receberás pelo estudo. É só um exemplo que eu dei. Como um médico é credenciado como médico para fazer medicina. O médico não pode defender um criminoso como advogado. O advogado tem aquela prerrogativa. O engenheiro idem. Então, os dons não são ministérios. Porque quando estou falando advogado, não sei o que, já são ministérios, mas só dei um exemplo. Eu sei tudo e explico tudo. Mas estou a falar as capacidades que um médico tem, as instruções, a perícia que o médico tem. Ele é médico, mas também tem a perícia de médico. Não é só documento, não. Então, essa perícia não é o nome de médico. A perícia de médico é que ele usa para o serviço de médico.
Porque tem muitos médicos com documentos, passaram na universidade, mas não sabem nada de médico. E vão atropelar tudo. Então, preste atenção. Os dons são as capacidades. O Espírito Santo dá as chamadas capacidades espirituais para desenvolver o ofício, o ministério, o trabalho, o serviço de Deus. E aí vem os dons como os dons da palavra, os dons da revelação, os dons do poder. Divide todos os dons em três: palavra, poder, revelação. Quais são os dons da palavra? Palavra do conhecimento, profecia. Profecia não. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. E depois vem os dons do poder, fé, maravilhas, curas, dom da revelação, profecia, discernimento dos espíritos. Diga aleluia. Ok? Quem tem o dom de cura, vai curar as pessoas. Como eu recebi as folhas da árvore da vida, por isso estou a estragar e a falir até a medicina, em certos casos. Porque tem o dom de curar, tem o dom de fazer maravilhas. E assim, esses dons, quando são derramados através do Espírito de Deus na vida do homem, essa capacidade, o homem vai exercer esses dons na igreja, no meio da igreja, dentro da igreja. Porque há uma necessidade dentro da igreja. Então, Deus vai suprir as necessidades espirituais do povo de Deus através de seus homens que ele capacitou. Agora, frutos é o caráter. Não é caráter da carne. Não, caráter de Cristo. São os frutos do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo, quando entrar em você, e através do empenho, da busca incessante, então você vai gerar frutos do Espírito. Porque a planta, quando ela for semeada, não dá frutos na hora. Tem que ser trabalhada. Então você tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo e você cooperando com o Espírito, já expliquei isso, e você vai dar frutos do Espírito. O amor, a bondade, paciência, perseverança, humildade, mansidão. Ok? Deus prometeu erguer a sua igreja estende sobre o cume dos montes da terra. Pai, aprofunda, por favor, a terra precisa ouvir. Estamos no tempo do fim. Pessoal, se você começar a meter também os nomes dela, é melhor. Vou chamar você ao Rima. Estamos no tempo do fim. E a promessa diz que no tempo do fim, ele vai fazer isso. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? O propósito que Deus vai colocar o seu reino, essa casa, o monte da minha casa, é o reino de Deus. Já vos falei que os montes representam os reinos, assim como também os reis, né? Fortaleza, reinos, sei lá. Se também os reinos das trevas, estamos a ver as sete cabeças do dragão, são reinos, são montes. Então ele promete colocar o monte dele, não os montes do dragão. Os montes do dragão são os reinos desse mundo. Os sete poderes, sete fortalezas. Deus promete colocar o monte, a casa dele. O monte, quer dizer, em outras palavras, o monte de Deus vai superar. Sabe que os montes têm níveis. O lugar mais alto chama-se Everest. Mas tem montes baixos do que Everest. Na África chama-se Kilimanjaro. Em Angola, Moco. Mas não tem só Moco, tem vários Moco. Então, os homens vão lá, não, esse é o lugar mais alto. Não, daqui desse lugar, o mais alto é assim. Na minha terra, em Macocolo, tem um monte mais alto, não sei o quê. Então, Deus está a falar que o monte da casa dele vai ser maior que todos os montes. Quanto mais alto o monte é, mais poder, mais autoridade, mais fortaleza, mais manda na terra. Como mais ou menos a América. É o monte mais alto, como a Índia também. São os montes mais altos da terra. E eles dominam. Eles impõem respeito. Ouviu?
Por que que Israel, no meio de vários milhões, várias dezenas de nações poderosas, como o próprio Iraque, não se fala de Iraque, que já está no bolso, o Egito, o Irão, a Síria, o próprio Hezbollah do Líbano, para não falar aquelas nações que não gostam muito de confusão, muito dinheiro, Qatar, e não sei Dakar, e não sei... Mas todos são inimigos de Israel. Arábia, tudo. Imagina assim, está impor aí ninguém lhe toca. Por causa da América. Por quê? Porque a América é o monte mais alto da Terra, no tocante aos governos da Terra. E assim, recebe a proteção do monte mais alto, mesmo estando no lobo, na cova do quem? Do leão. Mas os leões não estão conseguindo ele tocar. Só terminam em ameaças. Sabe por que o Putin atacou o quem? A Europa, a Ucrânia? É mesmo o espiritual que se cumpriu. Mas é por causa dele ignorar o Ocidente. Porque se o Ocidente fosse forte, nunca Putin atacaria a Ucrânia. Nunca. Os fortes subjugam os fracos. Os fracos são aqueles que têm medo de morrer. Os fortes não temem morrer. É muito forte, né? Agora você vê. Esse monte muito alto que é Estados Unidos da América. E eles mesmo, todos aqueles pequenos montes em volta de Israel, eles sabem que quem está lhe protegendo, isso não seria invadido. Tem medo não de Israel, tem medo da América. Então, e Deus está a dizer que ele vai colocar o seu reino acima de todos os reinos da terra. Não é de Angola, da terra. É verdade, estamos na dispensação da graça e verdade. Sempre no espírito. Quando estou falando espírito, não pense que nós vamos tomar os palácios e Einstein vai governar no sentido de ser presidente, expulsar. Não. Como desejaram que Jesus fizesse aos seguidores de Jesus. Não. Mas quem tem o domínio espiritual impõe. E não pense que impõe a força. O espiritual, não, você tomou, não precisa força. O espiritual é como mais ou menos, estás a ver, né? Uma formiga que entra na orelha do elefante, ele derruba mesmo. Então, parece uma coisa pequena, fisicamente você não vê nada. Mas espiritualmente é uma fortaleza. E o físico bem grande, como Golias, que era o gigante, caiu diante de uma formiga. Por quê? Estava o espiritual mais forte. Agora, ele também tem o espiritual. O fato de ser espiritual não significa nada. Por isso ele está a dizer que a casa dele, que é o reino dele, vai colocar em cima. Se o reino dele estiver embaixo, quem está embaixo tem que se submeter. Por isso a Israel foi dito, domine no meio dos teus inimigos. Significa que Deus estava a dizer, a terra que eu te entreguei, você tem que recuperá-la. Mas em volta da tua terra, não toca. Não passa os limites, não. Então governe no meio dos teus inimigos. Só que desta vez não é para dominar no meio dos inimigos, é vencer os inimigos, é sujeitá-los. E a forma de sujeitá-los é ultrapassá-los. No mundo espiritual existem hierarquias, níveis. Estás a ver quando alguém tem um nível superior, todos do nível inferior, do outro lado, que também é espiritual, claro, mas do mal, eles se submetem. No espírito, fisicamente é capaz de ele te dizer você quem, você não é nada. Mas é mentira. No espírito ele sabe que tem que respeitar, senão morre. E eles, olha o que eles falam, gostam de ouvir essas coisas. Eles chamam os meninos de emocionados, os pequenos feiticeiros, eles até lhe riem. Eles chamam, que? Mas esse miúdo mesmo foi tocar no fogo, viu como ele morreu. Começa a dizer, quem ensinou? Quem ele mandou? Então é assim, porque se respeita. E o povo, por isso Jesus ensinou os cristãos para avaliar os custos, para ir atacar as entidades maiores que vocês.
Ouviu? Feito isso, o monte da casa do Senhor, que aí estende, estando acima de todos os montes, então, não somente a salvação chegaria a todo mundo, quer dizer que todo mundo vai se converter, quer dizer, em todos os lugares vai chegar a salvação, porque enquanto você é um monte pequeno, os montes grandes te resistem. Tá gerando, aqui você não passa não. Mas se você é um monte grande, os montes pequenos se encurvam, se dobram, te deixam passar, baixam as cabeças. Por isso há uma promessa também a respeito de nós, que até os reis serão nossos aios e as suas filhas, como as princesas, não sei o que, suas mulheres, suas filhas, serão as nossas. Como é que é? Como é que se chama aquelas mulheres que servem aí? Luhima. Amas. Não é damas, não. Serão as nossas almas, significa vão nos servir. Por quê? Porque estaremos em cima e não para baixo. Aquilo que Paulo falou, ele vos coloca em cima e não por baixo. O código usa muito isso. Estou por cima, não por baixo. E embaixo está a falar que está em cima. Agora, não estou a dizer que vocês que vão se levar lá. Se ninguém tem capacidade nem condições de chegar até aí. Ninguém. Eu é que vou vos levar lá. Ok? Aliás, já estão a experimentar. Vocês mesmos já deram conta que os feiticeiros que ontem vos perturbavam, vos humilhavam, vocês agora estão a lhes perturbar. Estão a vos fugir. Por quê? Vocês trabalharam, fizeram o quê? Pode jejuar 100 anos. Não alcança. Vais morrer até de diabetes. Porque esse negócio pertence a mim. Esse de combater e lhes vencer só pertence a mim. E eu vos puxo e vos levo até lá. E vos entrego o reino. E de olho a dizer, olha, se alguém tentar te resistir, fala só comigo. Aliás, não precisa falar comigo. Por isso, vocês estão a resolver o problema sem precisar. Os que estão ainda a pedir socorro a mim, ou a situação é muito difícil, também estamos no tempo da guerra, ainda tem guerra, ou então falta de fé, porque as pessoas já estão a resolver o problema. Elias já está na terra. Não estou a dizer que não deves ainda vir aqui para pedir, não sei o quê. Mas há uns que já não estão mais, né? Não é orgulho. Alguém vai dizer, não, é orgulho. Não! Se multiplicamos, os homens já não têm mais tempo. Então vos entregou as armas para quê? Não é para combater. Não é para resolver o problema. É? Como dizem os sulanos. Não é para resolver o problema. Então, e o decreto? Eu perguntei a alguém outro dia que sofreu, não sei o que, ele perguntou, não falaste? Epa, até esqueci. Claro! Esqueci de falar. Eu falei, mas você, aqui mesmo na live, não falaste? Tinha esquecido. Digam glória a Deus. Lima, tem uma mensagem que eu não li? Explica-nos a respeito da sabedoria no livro de Provérbios, capítulo que diz assim, para fazer atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Tem dúvida? O que é que... Há pessoas que só querem, só mesmo, só... Vejo que não tem dúvida nisso. Não existe nada. Hã? Obreira Cláudio, falta mesmo de quê? De pergunta, fosse encontrar já uma aqui. Aqui está falando da sabedoria, não precisa meter esse texto todo aqui, essa como prata, como ouro, se buscar, não sei o quê. Isso tudo aqui só enche só o chat. Tudo se consome em sabedoria e conhecimento. Ok. Você devia perguntar isso. Não precisava escrever isso. O que é a sabedoria? É isso que você quer saber. O que é o conhecimento? Hã? Na Bíblia, na linguagem comparativa, não figurativa, comparativa, a sabedoria é comparada, sabedoria e o conhecimento é comparado como riquezas. E vais ver que o ouro e a prata também são riquezas. Paulo, no Novo Testamento, mostra isso. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Esse é Paulo no Novo Testamento. E Salomão, no livro de Provérbios, compara a sabedoria como o ouro e o conhecimento como a prata refinada, não sei quem. Pode ser o inverso. Sabedoria como prata, como ouro, conhecimento idem. Então,
O que é a sabedoria? A palavra. Não é sabedoria, essa sabedoria aqui não é essa aí de sentar na escola de faculdade para você ser um PhD. Não estou a proibir que você não deve buscar. Mas é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é a sua palavra. E o conhecimento, que é a sua ciência. E essas ciências são os mistérios de Deus. Os mistérios do reino. Que é a sua ciência. Que devem ser desvendados. Devem ser buscados. E você sabe como você ser sábio. E muitos querem ser sábios sem primeiro entrar no reino. Tudo está no reino. Jesus disse: você quer explorar riqueza, ouro, prata, pedras preciosas, tem que achar primeiro o campo. Se não achou o campo, você quer explorar diamante? Investimento em vão. Não estão fazendo investimento em vão, Cláudio. Primeiro acha o campo, depois compra o campo, depois é que você vai explorar o campo. Muitos acharam, mas porém não compraram. Ainda não é teu. Muitos sabem que Deus é bom, que é bom nascer de novo, que Jesus é verdade, mas porém ainda não compraram esse campo. Onde está Jesus? O que é se comprar o campo? Renunciar à tua vida, crer em Jesus, se arrepender e depois que? Tomar a cruz. Já entraste, compraste o campo. E a caminhada que você faz em direção à cidade celestial é a exploração desse campo. E esse riqueza que está no campo é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a sabedoria do alto. Entendeste, mulher? Ah? Então as pessoas devem buscar isso. E tens essa palavra. Medita ela noite e dia. E assim te fará bem. Depois que você nasceu de novo, toda a meditação, o estudo que você fizer na palavra é benéfico. Porque você é filho de Deus. E o Espírito Santo vai te ensinar o que você não sabia através do clamor. Orar, pedir isso, como está escrito, clama a mim e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. E assim você vai aprofundar, vai descobrir, aleluia, a sabedoria, o conhecimento, ou vai desfrutar, e isso vai fazer bem. Serás como uma árvore plantada junto do ribeiro, que na sequidão continua de pé, dando fruto na estação própria. Sim, é isso que você devia saber, mas pronto, entende? Dona Cláudia, Deus não rejeita, Deus sim rejeita. Oração e alimento. Quando mandamos fogo para serem destruídos, esses não voltam, ficam presos. Se continua somente a mandar fogo, é? Continua a mandar fogo, todo que ficou preso, já não volta mais. E não pense que quando você fala queima, queima, logo mesmo são presos. Para ser preso tem que lhe vencer. Se é uma fortaleza que vai lutar contigo, tem que lutar com ele, e lutar. Quando você lhe vencer, acha que ele é preso e lançado no inferno. Ok? Sobre a condenação eterna, muitas igrejas dizem que não é verdade, que um dia acaba, que o nosso Deus não é mau. Fale sobre a condenação eterna, se faz favor. Primeiro que só não precisa ser espiritual para você descobrir que é mentira. Precisa só ser letrado na carne até. Estou falando as letras da carne. Então tirem a palavra eterna. Neuza, diz a eles para tirarem a palavra eterna. Fala, essa condenação temporária. Se vai terminar, então não é eterna. Se a palavra que está depois da condenação é eterna, o juízo eterno, a condenação eterna, o sofrimento eterno, o bicho não morre, o fogo não apaga, e não sei o quê, então é eterno, porque está lá, é eterno. O que é eterno? Para sempre.
Então, alguém que foi condenado para sempre. Veja só, por exemplo, condenação, prisão perpétua na Terra. O que é perpétuo? Significa que vai morrer lá. Não sairá nem velho. Velhinho gagá continua, porque foi condenado à prisão perpétua. É assim. Mas esses aqui estão a ver com seus olhos. Finge que não estão a ver. Por isso eu chamo de quem? De Lúcifer como um macho no pecado, claro. É diferente deles. Por que o Lúcifer fez? O Lúcifer ousou em mudar as escrituras para a condenação dele, claro. Lúcifer enfrentou todos na sua era. Os doutores pegou na Bíblia dele com ajuda, segundo dizem, de uma feiticeira, naquilo que ele não conseguia entender, ou de uma como é que se chama? Tem um nome, uma maga, ou como é. E mudou a Bíblia. Onde estava a condenação eterna, meteu-la eterna. O que ele não conseguiu, deixou vazio. Enfrentou todos. Você perguntar por que esse versículo não está aqui. Ainda não está revelado. Por isso eu lhe chamei de macho. Mas esses aqui são ignorantes ao quadrado, mais do que o quem? O Russell. Então está aí a palavra condenação eterna. Não ousarem tirar essa palavra. Eles têm poder para tirar isso. Eles têm, não são eles que fabricam. São eles. Eles é que têm as fábricas e não sou quem, cozido assado. A maçonaria. Não tiraram por quê? Estão a mentir com olhos abertos a um povo também estúpido com olhos abertos. Sabendo aquilo que está escrito, como Elias ascendeu para o céu por um carro de fogo. A minha pergunta são duas. Primeiro, se no céu não entra esse carro humano, como Elias entrou? Ou qual foi o mistério? Ouviu, Vitor? Isso que eu estou acabando de falar aqui. O grande vosso problema é que vocês... Mas entende também por causa da verdade, a meninice e tal. Você está querendo agora, se converteste agora. É assim. Existe um carro de fogo na Terra? Hã? Não existe. Se o fogo queima, o que é isso, carro de fogo? Cavalos de fogo, com seus cavaleiros. Hã? É porque também é espiritual. Então, no céu não entra nada que é material. E o que desceu do céu, como material poderá descer do céu? Não. Quando vocês veem o maná que desceu do céu, no espírito chegou aqui no meio e se transformou no físico. Assim como o pão que Elias comeu. Aquela maná era palavra, mas não revelada. Por isso não deu vida ao mundo. Agora Jesus, que é o pão vivo, é revelado. Muito forte que você está ouvindo. É? Entenderam? Aquela maná era a lei. A lei saiu da boca de Deus, mas não deu vida aos judeus ou israelitas. Então, o carro não saiu da terra. Não pense que ele ia subir num carro de fogo. Não. Foi arrebatado, porque Josué, como é? O discípulo do quem não estava aí no carro. Ele viu o carro no ar. Quando ele viu o casaco a cair, aliás, viu o Elias a subir, o casaco caiu. E ele viu que tipo de cavalos que vieram lhe buscar. Entenderam? Os cavalos não são cavalos físicos, ora. São espirituais. Por isso que se chama cavalos de fogo. E suas carruagens. Sabendo que o mestre irá até o final, será que o mestre irá da mesma forma com esse corpo? Não. Por isso, minha missão termina com a execução. Quando eu falo até 2056, você pensa, saibam disso. Quem vocês pensassem que eu sou? Eu faço parte daqueles dois que serão mortos em Jerusalém. Serão crucificados no mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. A diferença é que não serão sepultados e também, depois de 3 dias e meio, vão ressuscitar. No tempo da grande tribulação, no fim.
E quando ressuscitaram, os mortos também ressuscitam. E a igreja é arrebatada. Ok? Saiba disso, menino Vitor. Se os discípulos de Jesus entenderam que João Batista era o Elias, por que quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem se João era Elias, e ele disse não? Olha a resposta que eu vou te dar, ó pessoa que fez essa pergunta. Se você, quando me converti, durante muitos anos, e Deus me fala, tu és o Elias, eu diria não. Entendesse? Hã? Se você fosse até Moisés e dissesse, tu és Deus, Moisés disseria, eu, e até ia dizer, tá amarrado, Satanás. Ouviu? Nunca falei isso. Vocês cresceram, a resposta começa a vir, a revelação. Moisés morreu, ou então desapareceu da cena, sem saber quem era ele. Saiba disso. Estou a falar no período depois da chama, sem falar antes de ver o fogo da sarça, que é um período negro, 100% os homens, e não é um homem espiritual, carnal. Ok. Se você perguntasse a Melquisedeque, tu és Deus, ele ia te falar que não. Ouviu? A própria Bíblia diz que o menino crescia. Assim como se aplica a João como a Jesus. Mas, e o menino só se apercebeu daquilo que o céu quis que ele se apercebesse. Há coisas que o céu não revelaram, e o menino ficou mesmo assim. Só quando saiu da carne que ele descobriu, entendeu o que era. A João lhe foi revelado, somente tu és, como está escrito no livro de Isaías, a voz que clama no deserto. Prepara o caminho. E acabou. Foi fiel, como disse Paulo. Não fui rebelde à visão celestial. Foi fiel no que foi revelado e permaneceu aí. E veio Jesus, veja, Jesus veio revelar o que nem os discípulos de João, porque nem o mesmo João sabia. Por isso não falou. Sabiam. Essa é a resposta que eu estou a dar. Até então também não sabia. Já me fizeram essa pergunta, a resposta que eu dei é outra. E hoje está aqui a verdadeira resposta. É incrível, cresci muito afinal. Né? Há coisas que eu não sei agora. As coisas que eu sei agora, ontem eu não sabia. Foi muito duro para o homem. Por isso, várias vezes, Satanás me apareceu na minha mente a dizer: não tentes aceitar isso. Não aceita. Isso vai te levar para o inferno. Isso traz condenação ao homem. Cuidado. Havia levantado um rapaz que me atacava muito. Cuidado. Esse rapaz já morreu. Vais morrer. Vais para o inferno, irmão. Isso é espírito do erro. Isso é espírito enganador. Então, Deus não revela tudo no mesmo momento. E veja só, mistérios que estão a ser revelados hoje, a primeira igreja não lhes foi revelada. E mistérios que serão revelados a essa igreja, a primeira igreja não foi revelada. Então faz parte do agir de Deus. Ah, claro! Oh, Barbosa, não está escrito, assim, o anjo não falou isso. Que aquele que é santo santifica-se ainda mais. E o ímpio também. O pecado já alcançou o seu apogeu. Como é que é? Ápice. Apesar que ainda não estamos na plenitude do ápice do pecado, porque alcançará a plenitude no reino de Satanás, que está para vir aí, que é a grande tribulação. Ok? Hoje, agora, o pecado se comete
tem práticas que se cometem na escondida. Mas na grande tribulação, não. Tudo será legal. Os governos da terra, as suas constituições, têm justiça, mas naquele reino, não. Então, não podemos chamar que é nesse momento. O ápice do pecado será na grande tribulação. Mas não pensa que com o avivamento alcançando o ápice, ou então o reino de Deus se manifestando na sua plenitude, que não haverá pecado. O ímpio vai cometer mais impiedade e o justo vai se santificar mais.